E será que o arco final de My Hero Academia foi bom? E como eu combinei aqui no canal, eu estou continuando os vídeos da semana especial de My Hero Academia. Afinal, no último domingo se encerrou o mangá no capítulo 430. E a partir daí, eu fiz um vídeo falando sobre o último capítulo, se ele foi bom ou não. Eu fiz uma crítica do mangá como um todo, mas eu não poderia deixar de falar se eu gostei do último arco como um todo. Se eu achei que o arco final foi bom. E por causa disso, eu resolvi trazer esse vídeo. Bom, vale destacar, o My Hero Academia acabou no volume 40 e o anime ainda não se encerrou. Ele está na 7ª temporada e está no arco final já dentro da 7ª temporada. Mas para quem está assistindo o anime, eu não recomendo esse vídeo, porque para poder falar do final, eu vou ter que mencionar algumas histórias paralelas que tem, vou ter que mencionar algumas lutas que tem e vou ter que falar do final em si. Vou ter que falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Então se você não quer saber de nenhum spoiler, eu não recomendo esse vídeo. Eu não vou tentar não entrar nos spoilers mais pesados possíveis, mas o ponto desse vídeo é poder falar e alguns exemplos eu vou ter que dar. Então se você quer fugir, eu acredito que vale a pena você ver esse vídeo depois que você ler o mangá ou depois que o anime se encerrar. Bom, agora eu vou começar falando o que eu achei do arco como um todo. E não tem como começar a falar do arco sem começar falando do seu início, que seria a ideia do arco. Falar se ela foi uma boa ou não uma ideia. Eu acredito que a escolha do arco, a escolha de ser uma grande guerra, onde vai ser o grande confronto entre os heróis e os vilões, eu não acho uma ideia em si ruim. Eu acho que ela é pouco original. Eu acho que outros manga shonen já usaram a grande guerra final como o seu arco final. Aqui, por ser um gênero diferente, né, por ser um estilo de mangá diferente, por sair um pouco do padrão do shonen, que seria os super-heróis, eu acho que eles poderiam até ir mais longe, até ser mais criativo, o autor ser mais criativo. Afinal, é o que eu sempre falo em relação a My Hero Academia. Você não é um shonen normal. Você não se vende como um shonen normal, porque você é um shonen de super-heróis. É muito diferente do que os outros mangás fazem. Então o que você pode fazer? Você pode brincar com o que você quiser, que vai ser muito mais aceito que a maioria dos shonen. E você ainda tem uma base gigantesca para você poder se inspirar para sua história, que é a Marvel, a DC e outros HQ de super-herói que não são dos principais. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essas histórias e inventar em cima disso para criar. Eu acredito que a ideia da guerra ela não é ruim pro plano que o mangaka tem, que é, vamos colocar todos os heróis apresentados até agora dentro da ação. Mas pensando em criatividade, eu acho que poderia ser uma escolha melhor. Uma coisa que também não deixa super empolgado para a guerra seria o que veio antes disso, porque antes disso teve até um arco interessante envolvendo os vilões, pra gente conhecer um pouco mais sobre eles, e teve a primeira parte da guerra, que também até foi um pouco interessante. Mas eu acho que ali já começou um problema, porque a primeira parte da guerra, antes de chegar no ponto principal, ela parece um grande início, parece que é uma história antes de entrar na guerra. E pra mim esse ponto, ele demora um pouco. Tem algumas coisas interessantes, como o arco do Hawks, eu acho legal nessa parte, mas de modo geral, já mostra um pouco do problema que vai ter na guerra, que é a confusão narrativa que o autor tem para poder colocar os personagens em certos lugares. Isso me incomoda um pouco. Então a ideia é ruim, a ideia pro arco não é ruim. Mas agora, como o arco vai ser desenvolvido vai ser um problema. E de novo, apesar de não ser ruim, existiam outros lados que você poderia levar que seriam mais interessantes. Tanto que é inegável que tem arcos muito menores em My Hero Academia que são muito melhores, muito mais impactantes, muito mais interessantes, e eu acho que isso mostra muito do ponto final do arco. Mas saindo só da ideia e falando realmente do início, o início do arco ele empolga, eu acredito que já perde um pouco daquele impacto. Se a ideia não te vende tão bem, quando o arco começa vai estar super empolgado. Então os acontecimentos iniciais têm que te empolgar. E pra mim, o começo já mostra outra preguiça do autor, que seria ele quer colocar todos os heróis para poder lutar. E até aí tudo bem. O problema é, são tantos heróis que ele acaba criando muitos núcleos. Eu acho que nesse ponto ele acaba se perdendo um pouco. Porque realmente, a escala de uma guerra tem que ser gigantesca. E isso ele consegue vender muito bem. Mas o que ele deveria fazer? Ele deveria dar um momento para cada personagem, colocando um personagem como foco principal de cada arco. O que ia acontecer a partir daí?
a gente, como público, ia criar uma grande relação com eles. Mas não é isso que acontece. Porque são tantos arcos e são tantos personagens que acaba que nesse começo a gente não cria uma grande vontade de querer ver as lutas. Claro, você teve um professor ou algum personagem que você pensa, quero ver mais sobre ele. Mas quando você vê como um todo, você vê que são tantos personagens que você não cria uma ligação. E se você não cria uma ligação com aqueles personagens, pra que eu vou querer torcer com eles? Claro, você tem uma ligação com os arcos antigos. Mas são tantos personagens em tela que você sente esse problema de criar uma ligação com eles, criar uma vontade de querer ver eles lutar. Então o começo, que era promissor, e até ver legal como ele dividiu os grupos, quando você realmente começa o arco, você percebe que são tantos personagens que já geram um desgaste. E a outra coisa que gera um desgaste é a forma como o autor visivelmente não é bom para trabalhar vários personagens em tela. Se você reparar muito bem em todos os arcos de My Hero Academia, quando a obra foi se expandindo, ele resolveu criar um método narrativo que seria ele criar uma fórmula para sua história. Então o que ele faz? Ele todo o arco divide em grupos, vai ficar mais fácil de desenvolver a história. Então todo o arco de My Hero Academia, sem ser os clássicos shonen, ele divide sempre em grupos pequenos para ele poder tentar desenvolver esse grupo. E isso até certo ponto tá dando certo. Só que nem sempre ele conseguia desenvolver os arcos, mas estava dando certo. Quando chegou na Grande Guerra, era tantos personagens que ele não conseguiu fazer. E mais do que isso, é visível que o autor, ele não conseguia nem ele mesmo pensar como desenvolver o arco. E aí que a gente chega no segundo problema do arco. Porque se o começo já é meio confuso, o meio acaba ficando mais problemático ainda. Porque no meio do arco, visivelmente, o autor tinha medo que o espectador esquecesse o que estava acontecendo. Então, toda hora ele era muito expositivo com tudo que ele queria mostrar. Isso pode até parecer interessante. Isso realmente cria um equilíbrio para o autor não ficar perdido e para o leitor também não ficar perdido. Mas ao mesmo tempo ele gera um desgaste. My Hero Academia nunca foi tão expositivo como ele é nesse arco final. E essa exposição deixa a leitura travada, deixa a leitura quebrada. Porque a leitura de um mangá não é que nem a leitura de um livro. Um livro, quando você está lendo o livro, você tem que descrever tudo. E aquilo vai criando um dinamismo na sua cabeça para criar a imaginação do que você está lendo. No mangá você já tem a imagem contando a história. Eu acho que o autor, nesse arco final, ele quis explicar tanto algumas coisas que deixou tão expositivo que acaba fazendo com que até a leitura seja bem travada em como ela estava acontecendo. Aquela leitura inicial de My Hero Academia, que era gostoso, que era divertido, que você conseguia ler 5 mangás num dia, 5 volumes num dia, porque ela era muito fluida, aqui você se perde muito na guerra, porque o autor estava perdido. O autor não sabia como desenvolver os personagens. Então essa metade já cria totalmente o desinteresse, porque é um começo de um arco que não é super empolgante e o meio que é menos ainda. Esse meio do arco, ele é muito problemático por vários motivos, porque nesse ponto acaba entrando mais um problema grave que eu já mencionei, que seria o autor querer contar muitas coisas ao mesmo tempo. Então existem muitos arcos com potencial gigantesco que são simplesmente jogados fora aqui. Você acaba vendo arcos que poderiam ser trabalhados, desenvolvidos, poderiam trazer um ótimo elemento e aqui não acontece. Por exemplo, o arco do Deku Dark. Ele meio que entra nesse arco final da guerra porque ele é o início para muita coisa que vai acontecer. Ele não é a guerra como um todo, mas ele é praticamente o início do arco ali para o personagem do Deku. As coisas já deram errado, ele já teve que se afastar das pessoas. Esse arco poderia trazer um Deku completamente diferente para o final da obra, um novo caminho para o personagem. E isso não acontece, porque assim como o Deku, vários personagens que estão dentro desse arco não são bem desenvolvidos, não são bem trabalhados, e a história é muito picotada. Parece que o autor em muitos momentos queria contar muita coisa, mas ele não percebeu que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nada acaba sendo desenvolvido. O Deku Dark é um ótimo exemplo desse arco final, de como ele não sabia o que ele estava fazendo. Existem muitas histórias paralelas, como por exemplo, ao da Uraraka, junto com a Toga, que seria um arco incrível, de redenção, de uma coisa bem feita, mas parece até forçado em certo ponto, porque não é bem trabalhado. Não é bem trabalhado porque tem muita coisa acontecendo em tela. Se tem muita coisa acontecendo em tela, você não consegue trabalhar muito bem o momento de cada um. Eu vou dar um exemplo aqui ruim para você entender o que eu quero dizer. O final de Naruto. O final de Naruto, o arco final de Naruto, também envolve uma guerra. O arco final de Naruto não é bom, mas quando você pensa, o Kishimoto, ele conseguiu trabalhar muito bem o momento de cada personagem. Então, tinha o momento do Kakashi contra os espadachins da névoa, os espadachins lendários lá. A partir daí, ele dá todo um bloco de volumes, ou de quase um arco, para ele poder desenvolver e ter um momento ali. Quando você vai, por exemplo, pro Shikamaru, o Shikamaru
vai ter que reviver sua luta com o grupo Ino, Shikasho, contra o Asuma e também contra o Kakuzu. Então a partir daí ele acaba desenvolvendo aquela parte até ir pra próxima. Tem o momento do Darui, tem o momento do Gaara contra o seu pai. Você pode reclamar de várias coisas, mas o Kishimoto conseguiu organizar a guerra muito bem em blocos para fazer com que você, assistindo, lendo aquilo, não se sentisse perdido. E isso, de novo, eu tô dando um exemplo de um mangá que não termina bem, de um mangá onde o último arco não é muito bom, o arco da guerra. Mas ele consegue, pelo menos em questão de leitura, te manter preso ali, porque ele conseguia dar um bom equilíbrio, ele tinha uma boa organização do que estava acontecendo. Parece que em My Hero Academia essa organização falta um pouco, os arcos não são bem trabalhados e bem desenvolvidos. E o meio do arco como um todo sofre muito com isso, porque você sente que tem alguma coisa faltando ali, porque é muita coisa acontecendo e você acaba não sentindo nada. E tanto que você pode pegar um bom exemplo de Naruto aqui, que é, muita gente reclama que o arco final de Naruto, muitos personagens nem apareceram muito, e isso realmente é ruim, porque você tem muitos personagens como o Kiba, o Shino, que acabam sendo personagens que muita gente gosta, da Tenten, que aparecem no começo e aqui não são tão bem utilizados, até o Rock Lee em certo ponto. Mas quando você pensa, o que o Kishimoto fez? Ele percebeu que pro arco final, esses personagens que não foram desenvolvidos até agora não tinham espaço para entrar aqui. E My Hero Academia é o oposto. O autor quis continuar jogando. Então, por exemplo, tem um momento lá pro meio, pro final do arco, onde ele simplesmente joga um arco da Momo Mineta, porque eu vou querer ver esses caras nesse momento da obra. Eu não quero ver eles porque eles não foram tão bem desenvolvidos durante todo o arco. Por que você está cortando a luta do Deku pela luta do Mineta? Eu não quero saber do Mineta. Então esse é um ponto. O autor também está um pouco perdido na parte da organização de guerra, a organização de como ia funcionar o seu arco de capítulo, a sua importância narrativa. E isso acaba quebrando muito do interesse, porque tem muitos arcos desinteressantes aqui dentro e muitos caminhos que não levam a nada. Então antes de começar a ir para a conclusão do arco, até agora My Hero Academia está assim. Nós temos uma ideia que não é ruim, mas não é nada criativa. Nós temos um começo bem confuso e não tão empolgante como poderia ser, que mostra um potencial, mas que mostra logo depois que não vai ser tão bem desenvolvido, com muitos arcos que não são bem trabalhados e muitos núcleos que não são interessantes, e a gente começa a ir para o caminho final. Mas aí você pensa, se o arco não começa super empolgante, a metade já se mostra muito perdido e confuso, e não mostra tudo que ele pode mostrar, essa parte final você vai estar menos empolgado ainda. Mas o que pode salvar é que no final você espera que cada vez afunile mais os personagens e a partir daí você, como público, fique mais empolgado com as lutas finais. E nesse ponto acaba tendo alguns pontos interessantes e outros ruins. Para mim, tem três arcos ali que são interessantes, como eles estão caminhando, e tem dois que pra mim são completamente esquecíveis. Já mencionei o Mineta, que ele aparece nesse final e que não precisava, mas quando você pensa nos arcos, você tem três que funcionam bem, que seriam o arco do Deku, que é o arco principal, porque realmente a luta dele é legal ver como ele vai lutando, mas também eu tenho um problema com o Deku, que eu já vou falar mais pra frente, que é a criação do personagem principal pra luta final. Você tem o Dabi com o Todoroki, você também tem o Tentáculo. Esses três arcos são o que mais chamou a atenção. E cada um tem o seu nível de coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, o Tentáculo. É muito legal ver a mensagem que passa de preconceito, de flashback, e como ele, por não ter a sua individualidade legal, ele sempre acabou sofrendo. Isso é interessante. Como o arco se desenvolve a partir daí, não é nada legal. É legal a mensagem, é legal os flashbacks e mostrar como que mostra a cabeça de cada um. Isso é muito interessante. Mas como o Tentáculo vai da meio da cidade pro hospital, não é nada bom. Eu não gosto das lutas que tem ali no meio. Inclusive tem uma poluição visual, que até o desenho não fica tão legal. Então pra mim é legal o conceito do arco, a mensagem que ele passa e como no meio da guerra ele vai unir todo mundo. Isso é muito interessante. Mas como o arco é desenvolvido para chegar até ali, não gosto tanto. E essa era a parte civil. Essa era a parte pra gente como público sentir que a guerra teve efeito. Não senti tanto assim. Então o arco ele tem coisas boas e coisas ruins. Mensagem boa, personagem interessante, um bom antagonista pra essa parte do arco, que mostra que nem todo mundo é vilão, mas o desenvolvimento não é super interessante assim. Você tem o arco também do Dabi junto com o Todoroki. Bom, esse é muito legal. As lutas são boas, são bem feitas, é bem desenhado. Eu gosto da linguagem de fogo e gelo. Eu gosto muito dessa linguagem. A conclusão do arco, eu não gosto muito da família junta contra o Dabi. Não gosto muito de como esse arco levou até ali. Não gosto da parte de redenção pro Endeavor. Não gosto dessa parte. Mas a luta é boa, é bem desenhada, é legal. Tinha que focar mais no Todoroki contra o Dabi do que do Endeavor nesse ponto. Mas tudo bem. Eu acho que, de novo, é uma parte boa com coisas ruins. A parte final da família junto, segurando a chama deles, não acho tão legal. Mas de modo geral,
até funciona, vamos dizer assim, por causa que ainda tem bons momentos de ação. O Deku contra o Shigaraki. Bom, eu acho que o arco do Deku como um todo tem que ser falado. Eu acho muito fraco o que o autor fez com o Deku nesse arco. Eu acho que por quê? Porque eles tentam criar todo um clima de o Deku tá chegando na guerra. De novo, vou pegar Naruto como referência. Naruto também teve isso. Durante todo o começo da guerra, o Naruto tava fora da guerra, ele tava na Ilha da Tartaruga. Então o que acabou acontecendo? Fica aquele clima de quando o Naruto vai chegar, quando o Naruto vai chegar. E quando o Naruto chega, ele acaba entrando na luta. Quando o Naruto chega, ele entra na luta. A gente vê o Naruto lutando para poder superar as diversidades, o Madara, a parte do Kabuto, quem tava ali no meio, o Obito. E você vê ele ali na guerra importante. O Deku não é isso. O Deku demora para chegar na guerra e quando ele chega, ele faz as coisas importantes, mas ele fica muito tempo fora de tela. Parece que até o Deku, em certo ponto, ele tá lutando contra o vilão principal, mas ele aparece muito pouco. Até certo ponto, parece que o Deku não tem uma importância pro arco final, porque ele fica só lutando no seu canto. O Bakugou, em certo ponto, ele tem mais importância e mais interesse ali do que realmente o Deku, então isso também me incomoda. Então, e daí depois, no final, quando vai chegar a parte final do arco, que é ele dar as individualidades pra realmente matar o vilão, é super legal, mas a escolha final, que eu vou falar daqui a pouco, aí não funciona. E aí tem mais dois arcos que é muito focado no final. O arco da Toga contra o Uraraka e também o All Might. O arco do All Might é triste de se assistir. O arco que colocaram ele pra ele ter uma roupa mecha pra lutar, não funciona, não acho legal, não gosto de como colocaram aquela roupa, não gosto de como adiantam aquela roupa, poderia não existir toda aquela parte, mas ele tá parando o All for All. Tudo bem, não queria assistir, não queria ver, não gosto de como foi feito. A parte da Uraraka é a mesma coisa. É legal se fosse no meio do arco. No final do arco eu não tava mais ligando. O Deku tava decidindo o mundo. O Todoroki tava parando o que poderia ser uma explosão mundial. Eu não quero saber da amizade da Uraraka, Toga. É legal ver como elas se uniram, mas não pro final do arco. Eu não tô interessado com isso. Tem tanta coisa interessante acontecendo, tem tanta coisa maior acontecendo, que se elas vão ser amigas, se elas estão realmente se reconciliando, isso não me interessa. Óbvio, a Uraraka é uma personagem muito carismática, a Toga também, são personagens muito queridas, mas não para um final de arco. Isso é muito decepcionante, não funciona. E aí, depois de tudo isso, que já é um arco que tem vários pontos negativos em todo o caminho que ele estava indo, chega até a conclusão que não é boa. Para mim, a conclusão não é boa do que eles fizeram com My Hero Academia. E quando você pensa na luta final do Deku, você vê o quanto ela é questionável, o quanto o autor meio que estava perdido no que ele queria fazer. Porque no final ele quis mostrar aquela ideia da união, e aí acaba não funcionando também, porque a união do Deku com todo mundo lutando contra ele, tira o peso da luta do Deku. Praticamente o arco final é o autor falando, o Deku não é o único importante, porque ele não faz nada o arco inteiro, e na hora que ele vai ter a conclusão para ele mostrar que ele é o herói, ele acaba mostrando que todo mundo é o herói e tira até um pouco da força do Deku. Então até esse final não me agrada, não gosto muito do arco de redenção que dão ali no final também para alguns personagens. A arco de redenção não precisava. E aí quando termina, você fala assim, não, beleza, agora acabou, vai ter mais um capítulo e vai acabar. Não, tem mais 6 capítulos do pós aconteceu em My Hero. Outra coisa que não funciona. Isso é muito anticlimático. Imagina que você compra um volume de um mangá. E a partir daí, o volume tem, sei lá, 7 capítulos. Nesse primeiro volume, vai ter a luta final de My Hero Academia. Os próximos 5 é mostrando o que aconteceu com cada um. Não funciona também. Porque a gente que tá lendo, quebra um pouco da leitura. Quebra um pouco aquele impacto final. Tira um pouco daquela emoção da luta final. Então até nisso eu acho que o autor foi um pouco ruim como ele escreveu. Então no fim é um arco que ele começa de uma... E aí depois tem um final que também é um último capítulo bem ruim. No fim o arco final de My Hero Academia é ruim. Ele não é o pior arco do mundo, mas ele é fraco. Ele tem uma ideia interessante, mas genérica, um meio que é bem confuso, e quando vai pro final ele mostra todo o pior que o autor tem. Um autor que visivelmente na hora que tem muito personagem não sabe como trabalhar eles. E no final também se percebe que é um autor que ele não sabia como acabar o mangá. E a partir daí ele se perdeu muito em como ele queria concluir a história e entregou um desfecho muito ruim. Um desfecho ruim com a luta final, um desfecho ruim com o final mesmo, que é tudo muito fraco. No fim, My Hero Academia, ele continua não sendo uma obra ruim, mas o arco final é bem fraco, com um final terrível. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do arco final de My Hero Academia? O que você gostou e o que você não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.